você olhasse para mim, eu sei que a tua família tem um rosto, a tua família tem uma identidade. Talvez essa identidade não está nos aspectos desse teatro, mas certamente há algo lá que precisa ser transformado por Deus. E independente da tua família, independente dessa situação, independente da realidade da tua casa, o Senhor hoje quer restaurar a tua família. O Senhor quer restaurar a tua casa. É com muita alegria que eu recebo o Alaí aqui nesta noite, né? Com a alegria do meu coração. Eu não sei porque que a Maria está lá atrás ainda, lá, né? Pensando não sei o que lá atrás, sentada para já, tem que estar aqui do ladinho dos seus esposos, não é? Intercedendo por ele. E eu tenho certeza daquilo que Deus quer realizar nessa hora, nesse momento. Eu queria que você levantasse a sua mão direita em direção ao Alaí. Senhor Deus, diante da tua presença, nós colocamos a vida deste homem, desse profeta, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através desse momento, através dessa pregação e através de tudo aquilo que ele preparou nessa noite. Consagramos esse momento ao coração imaculado da sempre Virgem Maria, a Imaculada aqui presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Está muito fraco. Amém? Amém. Olha, é uma alegria estar aqui essa noite, é um prazer participar desse momento tão bonito, onde o Espírito Santo preparou essa festa. A gente sabe como que é difícil hoje as famílias sobreviverem, as dificuldades que cada família enfrenta, as lutas que cada família enfrenta. A gente sabe o que a sociedade tem enfrentado. Se nós fazermos uma pesquisa, nós vamos perceber de que 4 casamentos, praticamente um tem buscado o divórcio. Mas quando nós acreditamos, quando nós investimos, quando nós apresentamos a nossa vida diante de Deus, nós podemos vencer qualquer batalha, qualquer situação. E é nesse propósito que eu estou aqui, porque recebi esse convite para que o Espírito Santo me use. E eu creio que o Espírito Santo me usa, para que através do Espírito Santo nós possamos compreender qual é a vontade de Deus. O tema que eu recebi está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. E ele vai dizer assim, eu queria que você ficasse de pé por um momento. Versículo 24, versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio do Egito, e serviu o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você pode sentar. O texto que eu li no versículo 15 é um versículo muito lindo, e muitas vezes a gente
A gente vê esse versículo escrito nas camisas, em muitos lugares, em muitos panfletos. A gente percebe que esse versículo é muito lindo, muito bonito, mas não é apenas um versículo para que a gente possa ler, mas um versículo para que a gente possa viver. A gente percebe claramente que quem escreveu esse versículo foi um homem de Deus, chamado Josué, do Velho Testamento. Josué foi discípulo de Moisés, um homem que acreditou na promessa que Deus deu a Abraão, no livro de Gênesis capítulo 12. Porque se nós estamos aqui comemorando o nascer jovem, esse momento tão bonito, onde Deus procura através desse grupo unir, transformar as famílias, porque tudo isso veio já desde o início do Velho Testamento, quando Deus ele fez uma promessa a Abraão, e ele chamou Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai à terra onde eu te enviar. Onde você passar, aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Multiplicarei a sua descendência, abençoarei a sua descendência, será como as estrelas. A Bíblia diz que Abraão saiu e ouviu a voz de Deus. A partir daquele momento, a promessa de Deus, da bênção, ela começou então a ser realizada na vida de Abraão e na descendência de Abraão. Abraão saiu da terra de onde ele morava e foi em busca da promessa de Deus. Primeiro Abraão saiu da sua família, mas a família de Abraão, ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo, e nesse passar, no seguir o caminho de Abraão, a descendência de Abraão cresceu em grande quantidade. Primeiro ele teve um filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, chamados Esaú e Jacó, e Deus confirmava essa promessa com a família de Abraão, com a descendência, com a geração de Abraão. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Quando Jacó teve um dos seus últimos filhos, chamado José, que tornou-se um grande homem de Deus no Egito, onde o povo de Israel ficou preso durante 70 anos, e ali o povo de Israel começa a ser formado, era a descendência de Abraão, o povo de Abraão, a família de Abraão, que tinha uma promessa sobre a vida deles. José reinou durante muitos anos, mas depois que José morreu, a Bíblia diz que esse povo, essa descendência, se torna escravo de Faraó. Mas mesmo se tornando escravo, ali nasceu filhos e filhas, durante muitos anos se formaram, e naquele lugar nasceu Josué. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquelas pessoas que acreditavam na promessa de Deus não desistiram de alcançar a bênção nas suas famílias. Porque você imagina um povo que viveu durante 70 anos como escravo, onde se contaminou com outras religiões, com outros deuses, que foram obrigados a servir outros deuses. Mas Deus tinha uma promessa para eles, enviando Moisés, para que através de Moisés eles pudessem se tornar livres e buscar a felicidade no qual Deus tinha prometido para Abraão. Porque quando Moisés chega no Egito e ele procura vencer Faraó, Deus quis vencer Faraó e conduz esse povo durante 40 anos pelo deserto. Deus estava dando apenas continuidade na promessa que ele tinha feito a Abraão. A palavra de Deus diz que quando Moisés morre, o Senhor então escolhe Josué para continuar a missão, porque Moisés ele conduz o povo até o Rio Jordão, era apenas atravessar o rio e automaticamente esse povo alcançava a terra. Eu quero explicar para vocês que Deus fez uma promessa para Abraão de dar a ele uma terra fértil.
pudesse cultivar, onde ele pudesse viver com a sua família feliz. A partir daquele momento, Abraão sonhou com essa promessa. Todas as pessoas, todos aqueles que nasceram, jovens, adultos, aguardavam ansiosamente essa promessa acontecer, porque eles iam em busca da terra. Durante 40 anos esse povo viveu no deserto, sonhando em encontrar a terra. E quando o Senhor chamou Josué e deu a missão para que Josué desse continuidade, e Josué conduz esse povo, atravessa o Rio Jordão e chega na terra prometida, aonde o Senhor tinha dado. Só que quando Josué chega nesse lugar, essa terra, ela não era uma terra vazia, ela já era uma terra habitada. Tinha outros povos, outras nações, pessoas que serviam a outros deuses. Mas eu quero mostrar para vocês claramente, porque tudo que aquele povo sonhava era encontrar, era que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Durante 40 anos eles caminharam pelo deserto e alcançaram a terra. A gente pode imaginar como ficou essas famílias quando chegaram na terra de Canaã. Durante muito tempo eles lutaram por aquilo, passaram fome, passaram necessidade no deserto, mas quando chega na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde o cultivo era um cultivo de grande facilidade em tudo aquilo que eles plantavam, era o sonho que estava sendo realizado. Eu quero perguntar para você que está aqui hoje, você que é a família. Primeiro eu quero fazer a pergunta para o pai. Quem está aí, os pais? Levanta a mão, por favor. Olha os pais. Qual foi, se pode baixar as mãos, qual foi o sonho que você teve um dia? Quando você conheceu a sua esposa, e quando Deus colocou no seu coração um projeto de felicidade, quando você sonhou com o seu casamento, quando você sonhou em ter uma família, quando aquela família chega na terra de Canaã, para eles tinham realizado o sonho, cada um construindo a sua casa, juntando os seus filhos, o seu cantinho. A felicidade começou a reinar na vida deles de uma maneira linda, de uma maneira tremenda. Mas só que aconteceu com aquele povo. Aquele povo teve um problema muito difícil, porque eles se contaminaram com as outras nações. Naquele lugar existiam pessoas com outras religiões. Exatamente por isso que Josué, que era um líder, um homem escolhido por Deus, um homem chamado por Deus, um homem que deu sim para Deus, e Josué, quando percebe a problemática dessa nação, a problemática do povo de Israel, ele não permite que aquilo aconteça, porque ele vê de cima. Josué era um homem que tinha a unção dobrada, a unção do Espírito Santo estava sobre ele, porque Moisés, antes de morrer, colocou as mãos sobre ele e o conduziu. Mas Josué, vendo aquele povo, aquelas famílias se desmoronando, quando se contaminaram com os outros deuses, quando se misturaram com as outras nações, Josué começa a perceber o perigo, o risco que cada família corria. Porque quando acontece isso nas nossas vidas, automaticamente o inimigo consegue entrar na nossa casa, destruir todos os nossos sonhos, todos os nossos planos. Nós estamos aqui hoje diante de jovens, adultos, idosos, todas essas pessoas que têm sonhos, planos, e que muitas vezes, muitas famílias foram se
desmoronaram. Josué disse para aquele povo, ele juntou todo o povo de Israel aqui. Primeiro ele exorta o povo, e quando ele exorta, ele chama o povo e diz: reuni vocês todos agora. Ali estavam os filhos, os homens principalmente, e ele disse para eles: vocês lembram da promessa que Deus fez a Abraão? E como Deus conduziu vocês pelo deserto, e que a momento nenhum Ele desamparou vocês. Vocês lembram de quando Ele atravessou, fez o mar se abrir? Vocês lembram da facilidade que Ele conseguiu vencer Faraó? Vocês lembram quantas vezes Ele fez a água brotar da pedra? Josué ele vai exortar aquele povo, lembrando que Deus tinha uma promessa na vida deles, mas que essa promessa só poderia acontecer através da fidelidade e da entrega total. E depois Josué vai assumir uma responsabilidade muito grande, porque Josué percebe os pais se desviando de Deus. A primeira chamada a atenção de Josué, ele vai colocar a responsabilidade primeiro dos homens, que era o líder. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas também que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Josué disse: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês. Josué mostra claramente para aquela nação e para aqueles homens que a responsabilidade primeiro deles, a primeira responsabilidade é do homem, porque só através da busca de Deus, da entrega da vida a Deus, é que uma família pode ser bem estruturada, principalmente quando o pai ele tem a coragem, a ousadia de se humilhar diante do Senhor. Ele diz: gente, escuta aqui, eu sou o primeiro a ser responsável pela minha família. Josué sabia muito bem que o homem só pode ser vencedor em todas as tribulações, em todas as suas dificuldades, quando ele assume uma vida na presença de Deus. Porque, gente, quando duas pessoas se unem, é duas personalidades diferentes, não é? Sim ou não? Duas pessoas que cresceram, que nasceram, que foram criados de uma maneira diferente, mas que através do amor eles querem construir uma família, ou constroem uma família. Josué sabia muito bem que o inimigo ele procura a brecha para poder entrar e destruir o sonho de cada um. Quantas famílias são destruídas porque o homem não se alicerça na presença de Deus e ele quer que simplesmente a mulher vá para a igreja? É assim. Eu mesmo fui. Quando a minha mulher ia para a igreja no Rio, eu ia buscar ela na porta da igreja. Eu não aceitava. Eu era aquele cara machista. Porque o homem é machista, né? O homem é machista, ele acha que ele é machão. Ele não sabe que quando a mulher toma atitude diante de Deus, ela está buscando a bênção para ele. Eu era aquele trouxa. Porque eu, para me vir para Deus, eu precisei sofrer. Porque o diabo quis entrar na minha casa, destruir minha casa, destruir minha família. E se eu não tomo uma decisão imediatamente, talvez hoje eu não estarei aqui pregando. Era o que Josué tinha dito: eu assumo a responsabilidade na minha família. O homem que está aí diga assim: eu quero que os homens digam isso mais forte. Eu assumo a minha responsabilidade diante da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando Josué diz esse versículo, ele diz eu e minha casa. Olha, eu quero mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida.
a partir do momento em que eu tomei uma decisão diante de Deus. Talvez aqui tem pais que não foram pessoas criadas na igreja. Talvez você passou a vir na igreja a partir do momento que o seu filho começou a seguir, e você percebeu a mudança dele. Deus transformou ele, porque Deus quis através dele trazer você, e Deus quer que você tome essa posição hoje. Ele quer que você entenda que a promessa que ele fez para Abraão, ela também está sobre a sua vida. Talvez os problemas que tenham acontecido na sua casa são problemas que você não percebe quando o inimigo entra. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro capítulo 5, por isso o adversário, o demônio, ele anda ao derredor procurando aquele a quem devorar. O inimigo, ele entra na nossa casa e nós não percebemos, porque se nós somos homens que não buscamos a Deus, se nós não servimos a Deus, como que nós podemos ver o mundo espiritual? Como que nós vamos perceber as ciladas do inimigo dentro da nossa casa? Como que o homem pode compreender o amor pela sua esposa, se ele não tem o amor, se ele não busca o amor? Se o amor, ele não permite que esse amor entre dentro dele. Quantas pessoas amam, quantos maridos amam as mulheres e às vezes a destrói, maltrata, machuca? Se eu perguntar para você se você ama sua esposa, você vai dizer: eu amo. Mas quantas vezes você machuca ela com palavras? Quantas vezes você ofende ela com palavras? E você está ofendendo uma pessoa que você ama? Mas por que muitas vezes a gente faz isso? Quando nós não temos um discernimento espiritual, porque só o Espírito Santo dá. Como que nós compreendemos as dificuldades da nossa esposa quando ela quer conversar? Se tem uma coisa que a mulher gosta de conversar, gente, é verdade. Uma das coisas que a mulher mais gosta, olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que se a mulher ficar 10 minutos sem falar, ela morre. Porque quando o marido chega em casa, é verdade, eu tenho minha esposa aqui, gente, quando a gente chega em casa, o que o marido que está aqui sabe? Quando chega em casa, a mulher ela quer contar a história do dia, e o marido tem que parar de ouvir. Porque se você não dá atenção à pessoa que você ama, você percebeu o que eu quero explicar? Não é assim? Nós só poderemos ter o discernimento, a sabedoria, a partir do momento em que nós tomamos uma decisão, porque Josué fez uma escolha. Há momentos na nossa vida que a gente tem que escolher. Se eu perguntar para você como é a sua vida hoje, você é um cara feliz? Você é feliz no seu casamento? Você tem tido tempo para sua esposa? Você tem sentado perto dela, tem conversado? Quanto tempo tem que você não tem que falar para ela que eu te amo? Será que o amor acabou? O romantismo que tinha quando era namorado acabou? Não é assim? Quando a gente é namorado, olha, quando a gente é namorado, a gente, né? Nossa, eu te amo, meu amor. É bom, você fica naquele sonho, aquelas coisas que todo mundo sente, né? A vontade de abraçar, a vontade de beijar. Eu, quando era namorada da Maria, eu queria me beijar toda hora. É verdade, gente. Porque isso é amor. Quando a gente ama, quando a gente encontra aquela pessoa, a gente quer realizar com ela o sonho. Só que quando a gente constrói uma família, a responsabilidade, ela dobra. Você percebeu no teatro aqui? Porque muitas vezes o homem casa, ele quer viver aquela vida de casado, mas na verdade ele esquece que ele é casado. Ele quer viver uma vida de orgia lá fora, como ela estava pensando que ele era adolescente. Josué, ele citou de uma maneira tremenda: eu
e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, gente, aqui está a minha família. Minha esposa, meus 3 filhos, Silvio, Jeremias e Manuel. A minha nora está de fora, que nem no colo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.